Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estávamos com um problema de som, já resolvemos, não é? Eu dizia aqui nossa introdução que estamos usando a tecnologia da informação para chegar até vocês nesses dias de retiro compulsório, né? Nós estamos todos em casa, tranquilos, e ainda bem que temos a tecnologia para falar conosco. E nós vamos falar justamente sobre isso. Vamos falar sobre comunicação e o uso da comunicação dentro do aspecto familiar, dentro da relação familiar, como é que nós estamos lidando com isso, como é que está essa nossa interação familiar, como é que nós estamos lidando com esse tempo de convivência, né? Onde estamos intensificando a convivência, como é que melhorou? Será que nós estamos aprimorando os nossos mecanismos de comunicação? É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui nessa manhã de domingo. E eu queria, desde já, deixar claro aqui que esses nossos encontros, né? Eles, apesar de estarem usando a alta tecnologia, eu, por conta de ter aqui vários dispositivos conectados nesse instante, eu estou com a central do YouTube funcionando, nós temos o PowerPoint, temos aqui uma mesa de digitalização virtual aqui que a gente está implementando aqui, está usando, e com isso eu talvez não consiga interagir com vocês no chat ou em outras ferramentas naturais desse tipo de transmissão. Mas, como a nossa comunicação ela é, né, bem fluida, vocês podem mandar mensagens que eu poderei responder depois se tiver alguma dúvida. Eu poderei responder, falar sobre isso, comentar sem nenhum problema. Vocês têm meus contatos e a gente pode conversar sobre isso. Mas o assunto da manhã é tecnologia da informação e comunicação familiar. Será que essas duas coisas elas andam juntas? Será que eu consigo de fato pensar no modelo de comunicação familiar usando tecnologia? O quanto isso ajuda, né? O quanto isso nos ajuda, o quanto isso realmente impacta e nos permite estarmos aqui nessa condição de seres familiares, de membros de um clã, de uma família, etc., usando os recursos para a nossa interação. Bom, inicialmente eu queria dizer que comunicação é uma das coisas mais importantes que nós temos em nossas vidas. A comunicação é algo extremamente importante porque eu diria
é um fator, a comunicação, a fala, a oralidade, a linguagem, né? Se caracterizou durante todo o tempo como sendo uma plataforma estruturante do nosso saber, não é? O nosso saber, ele se aprimorou a partir do uso intensivo da linguagem. A partir do momento em que nós somos capazes de usar a linguagem de uma forma mais dinâmica, mais forte, mais objetiva, a partir do momento que nós conseguimos registrar o nosso conhecimento através da linguagem, não é? Escrita, conseguimos perpetuar o nosso conhecimento para gerações futuras, a humanidade deu um grande salto evolutivo, porque todo o conhecimento adquirido pôde ser então aprimorado ao longo do tempo. Não se trata de uma geração nova ter que começar tudo novamente. Nós estamos falando aí de uma possibilidade do uso efetivo da comunicação e esse uso efetivo da comunicação como meio de desenvolvimento social. Isso é uma coisa aí que a gente já sabe e pode muito bem compreender dessa forma. Muito bem. Então, o que eu queria dizer? Que a comunicação melhorou a humanidade, melhorou a sociedade, pode melhorar nossas vidas e, consequentemente, as nossas casas, nossas famílias. Então, olhando do ponto de vista do conceito, a comunicação é um comportamento verbal ou não dentro de um contexto social. Isso aí que nos diz é Virginia Satir, uma grande estudiosa aí das chamadas terapias sistêmicas, né, das constelações sistêmicas familiares, do estudo sistêmico das famílias. Virginia Satir fala sobre comunicação, dizendo da importância da comunicação dentro de um clã, dentro de um contexto familiar. Então, a comunicação é um elemento fundamental para que nós possamos, então, ter essa interatividade. Nós só conseguimos realmente nos relacionar dentro de uma casa através da oralidade, dos nossos diversos recursos de comunicação que temos. Até o silêncio, às vezes, ele é bastante eloquente dentro de casa, não é verdade? A gente, às vezes, dentro de casa tem um momento onde a gente silencia e esse silêncio, ele fala muito sobre o que nós estamos sentindo naquele instante. Quem já nos conhece sabe que é o nosso tempo, que a gente precisa parar um pouco ali para pensar em relação a isso, não é? Mas, dentro de uma casa, quem são os nossos comunicantes? Ou seja, dentro de uma família, quem são os comunicantes? Em primeiro lugar, nós temos uma família de base, uma família menor, que é pai, mãe e filhos. Essa é a família tradicional. Hoje essa família tem outras configurações, tá? Eu estou usando esse modelo pai, mãe e filhos apenas como modelo de exemplificação, mas não quer dizer que seja somente assim. Toda reunião familiar mais restrita, todo grupo mais restrito, que habita ou coabita um espaço confinado, um espaço definido, e que mantém relações objetivas de interação, de vínculo, de emoção, são os constituintes, portanto, de uma família, não é? Então, esses elementos, cotidianamente, eles estão trocando informações, eles estão se relacionando, uns falando com os outros. E, claro, eles estão pegando aí, dentro desse contexto, eles estão pegando aí não somente aquilo que é dito do ponto de vista das palavras simples, mas também, sobretudo, das emoções que são passadas junto dessas mensagens comunicadas, né? Então, a comunicação familiar, ela tem um grau de sofisticação porque ela é muito densa, Estudar a comunicação dentro de uma família ou dentro de uma empresa, que também ela tem características muito parecidas, né? Dentro da relação empresarial, dentro da relação laboral, nós temos muito disso também. A gente passa a comunicação, ela não é aquela comunicação formal, ela é uma comunicação absolutamente informal, ela é cheia daquilo que é chamada de metalinguagem. A metalinguagem é uma linguagem que subjaz a linguagem que está sendo ali vista, que está exposta. A metalinguagem é como o segundo plano da linguagem. É uma linguagem que se expressa através da linguagem formal, aquela que está sendo dita, que está sendo colocada, mas é uma mensagem que pode ser percebida. Então, vou dar um exemplo aqui de uma metalinguagem, né? A mulher, de repente, vou dar o exemplo da mulher e vocês não fiquem pensando que às vezes eu vou dar o exemplo de homem, vou dar o exemplo de mulher, nesse caso especificamente o da mulher. A mulher pega um vestidaço lindo, bota lá cheio de florzinha, né, todo tropical assim e tal, e ela fica realmente bacana. Mas é o gosto dela, é o jeito dela, é o astral dela daquele dia. É assim que ela está se sentindo.
E no momento em que ela chega no marido e diz, e aí, o que é que eu estou? Aí o marido fala assim, linda, linda. Imagina esse linda. A palavra linda, ela está dizendo linda. Quer dizer, quem chama a outra pessoa de linda está fazendo elogio, um baita elogio, sinal. Mas nesse contexto especificamente, a boca, o gestual, a expressão da voz, tudo passou um contexto de que não é bem linda, é um linda mais ou menos, né? É um linda, assim, meio xing-ling. Então a mulher percebe muito mais a essa linguagem que está ali no canto da boca, no franzir dos olhos, do que a palavra em si. A palavra perdeu o sentido, ela perdeu completamente a conotação. Então, nesse contexto familiar, observa-se muito isso. No trabalho também. Esse trabalho, no trabalho especificamente, existe uma questão aí até que desvala ou vai até o chamado assédio moral, que é onde o indivíduo ultrapassa a fronteira da dignidade do outro, usando da metalinguagem como ferramenta de agressão. Isso é comum também, tá? Então famílias, grupos, etc., utilizam essa forma de linguagem e assim de expressão. Dentro de uma casa, nós temos também, além dessa questão da metalinguagem, da linguagem, do uso da linguagem convencional, que a gente fala assim, todo mundo fala português, mais ou menos. Né? Porque não é falar português, é como você fala a língua que você fala. De que maneira você expressa essa sua linguagem. Você usa muito o seu gestual, o seu corpo, porque não é só a fala e a audição que participam do processo da comunicação verbal. Segundo Pierre Weil, em um livro chamado O Corpo Fala, ele estabelece ali uma taxa de transmissão de 10.000 bits. São 10.000 sinais por segundo que uma pessoa passa para outra. Nós temos intrinsecamente, de maneira biológica, nós trazemos de maneira arquetípica uma figura de percepção, de captação dessas imagens do corpo de uma forma assim mágica. Você percebe claramente quando alguém está falando alguma coisa, se alguém está mentindo. Você percebe quando alguém está se expressando bem ou mal. Você sabe tudo, você consegue entender tudo. Porque essa forma da pessoa comunicar através do corpo é nosso. E a forma de perceber também é nossa. Não é? É assim talvez que a gente tenha entendido no passado os sinais de ataque, os sinais de que ali está uma coisa boa, não é? Nos indivíduos, no modo geral. Quando você olha um cão e você vê o olhar do cão, você percebe se esse cão vai te atacar ou não. Mas ele está ali, quieto no canto dele, você não sabe o que ele vai fazer, mas ele começa a dar sinais no seu corpo de que ele não vai te atacar. Ou o contrário, ele já começa a dar sinais de que ele vai te atacar, então não encoste. E isso a gente consegue perceber muito bem, isso é um mecanismo atávico que nós temos. Então, além de todos esses aspectos, nós temos também um aspecto que é a própria hierarquia, né, dentro do modelo formal da comunicação da família. Normalmente tem pessoas que têm uma voz um pouco mais grossa, né? A gente sabe disso. Então, me respeite, e aí, calado, engula. A gente já ouviu isso muitas vezes. Então, essas palavras que estão aí desse jeito fazem com que a gente realmente entenda a comunicação dentro de casa como também, né, com esses aspectos que não podem ser esquecidos, tá certo? Então, aspectos de hierarquia, aspectos de informalidade, aspectos de gestual, de corpo, da complexidade da comunicação, tudo isso está presente dentro de casa, com mais um outro componente. Olha como é complexo esse negócio aí, gente. Isso não é simples, não. O outro componente são os jogos de poder. Né? Dentro de casa também nós temos os espaços de poder. O espaço do homem e da mulher, o espaço do companheiro da companheira, do companheiro do companheiro, da companheira, né? Para não ficar só nesse jogo dessa questão do gênero. Então, esse espaço dessa coabitação aqui tem um jogo de poder. Todo mundo tem o seu legado, todo mundo quer defender o seu feudo. E à medida em que isso vai acontecendo e que essas coisas vão se dando e que a gente vai tendo aí conflitos nessa relação, a gente começa a ver que realmente a comunicação ela é algo que precisa ser entendido como complexo. Então, só para vocês terem uma ideia aqui rapidamente, conceito, não é?
A comunicação ela sempre tem pelo menos dois elementos, um emissor e um receptor. A televisão e outros mecanismos de comunicação desenvolveram aí outras técnicas, que são as tecnologias chamadas de broadcast, que permitem você, através de uma fonte, você atingir várias pessoas, né? Seria o caso de uma reunião familiar, onde um fala, os outros escutam, o caso de uma reunião empresarial, onde as pessoas estão ali se comunicando, mas nesse caso aqui especificamente, sempre um emissor e receptor, que pode ser receptor único ou receptores, né? Nesse caso, não muda nada. Entre esses elementos existe um canal, né? Um meio aonde essa comunicação é transmitida. Esse meio, ele é por onde a mensagem vai passar de um para o outro. Esta mensagem, ela passa por dois movimentos aí, dois passos ou dois processos, que o primeiro é o processo de codificação, que é quando o emissor faz uma adaptação da linguagem e do conteúdo da mensagem para o meio, de uma maneira que ela possa chegar no destino, né? Então, na internet, isso é conhecido como o mundo da comunicação IP, onde você tem isso, os computadores fazem isso muito bem. No telefone, a gente tem alguns códigos, alô, tá me ouvindo, no caso do rádio é câmbio. A gente usa alguns referenciais de sinalização que são protocolos de comunicação, de codificação da mensagem. Quando a mensagem é transmitida, no meio, durante essa passagem do meio, ela pode sofrer interferências do próprio meio e também interferências outras. E ela vai chegar até o destino, que no caso é o receptor, e o receptor também, aí ele vai fazer agora o segundo passo, que é a decodificação. Então, se você for falar para um japonês e o cara não entender português, você tem que ter no meio um intérprete. Então, você codifica em português para o intérprete decodifica em japonês lá para o japonês, tá certo? E a comunicação, ela só se dá, só existe comunicação, de fato, quando você tem a possibilidade de um emissor conseguir transmitir e entregar de uma forma legível, inteligível, a mensagem para o receptor. Que tipos de ruído podem acontecer numa comunicação? Diversos ruídos. Então, por exemplo, você pode ter um ruído sonoro, você pode ter um ruído físico de outra natureza qualquer, mas você pode ter vamos chamar assim, um ruído das próprias resistências, dos modelos mentais que estão empregados ali na comunicação entre transmissor e receptor. Então, você tem aí uma pessoa que está fazendo uma comunicação e essa pessoa ela está falando para alguém que não concorda com aquele modelo de pensamento, pode ter certeza que essa mensagem será passada, mas não será entregue, porque a pessoa que está do lado de lá vai fazer aquele famoso nem te ouço, ouvido para cima, né? Isso que antigamente custava um bom puxão de orelha, basicamente quando a pessoa não quer entender ou ouvir o que você quer dizer. Isso é um confronto, né? Isso é um conflito do modelo mental que está tentando comunicar e não está conseguindo comunicar, né? E aí, a partir daí, você tem as técnicas de comunicação, que é para justamente você conseguir chegar no destino com sua mensagem em sucesso, né? Então, dentro de um modelo de casa, por exemplo, dentro de um modelo de casa você tem aquilo que é chamado hoje, o próprio jovem chama isso de vácuo, né? Aquele momento que você ficou falando sozinho, é o vácuo. Mas para não ter o vácuo, você tem que observar aquilo que é chamado, eu chamo de janela de oportunidade. A janela de oportunidade é quando aquela pessoa olha para você com um olhar receptivo e você sente que ela quer te ouvir. Agora, nesse momento, não faça um discurso longo, lá no começo era o verbo, não, vá direto ao ponto. Porque a janela de oportunidade ela é curta, ela pode te deixar no vácuo. Ela pode te deixar no espaço vazio e você ficar realmente sem pai, sem mãe, como diz o outro. Então, é preciso ter objetividade na comunicação e sensibilidade para entender o melhor momento de falar. É preciso preparar o terreno. É preciso fazer um raporte, é preciso fazer vamos dizer assim, um mise-en-scène, para que a pessoa possa te entender, que possa te ouvir. Existem técnicas para isso, o pessoal do PNL, na programação neurolinguística, tem técnicas específicas para você conseguir sensibilizar a pessoa para ela possa te ouvir, abrir o modelo mental, construir um espaço dentro dessa mente tão poluída já de espaços tomados, ocupados, no mundo da sociedade da informação. É muito difícil você encontrar um espaço vazio, você plantar sua bandeira lá.
Porque está todo mundo cheio de muito conceito, está todo mundo cheio de muito eu já sei, e isso dificulta novas abordagens, né? Dificulta muito novas abordagens. Então, ainda nesse modelo dos ruídos e das interferências, nós podemos perceber o seguinte: outras formas, né, de maneira mais assim sucinta, de interferência na comunicação. A gente tem as forças, as fraquezas de cada um, as expectativas que cada um tem, os significados que cada um dá nos sentidos, na vida, no assunto, enfim. O contexto, olha gente, isso é importantíssimo, essa questão do contexto. Numa comunicação, nós temos normalmente 3 elementos que precisam ser entendidos. Quando você escreve, você tem um texto, você tem esse texto escrito em um contexto, e esse contexto, com este texto, vai ter como meta ou como objetivo um pretexto. Então eu digo sempre assim: existe o texto, o pretexto e o contexto. Não se pode analisar um texto sem analisar essas 3 coisas. Você vai analisar uma passagem bíblica, por exemplo, um evangelho. Então você tem que considerar: que texto é esse? Ou seja, qual é a linguagem que ele está escrito? Não é? Ele está em grego? Ele está em copta, aramaico? Ele está em que linguagem é essa que está aqui? Então, agora eu vou entender esta linguagem do ponto de vista semântico dessa linguagem, porque as palavras podem modificar o significado em uma língua diferente do outro. Eu preciso entender isso. E a partir daí eu vou entender agora um outro passo, né, que é a questão linguística, a questão ali toda do texto, etc. Eu vou agora analisar o outro aspecto, que é o que essa pessoa sentia, como é que ela vivia, que cenário era aquele que estava ali em volta daquela pessoa naquele tempo. Então eu tenho que me reportar para o tempo de Jesus, ir lá para trás, entender que as pessoas eram analfabetas, o que eles queriam, qual era o pensamento vigente. Eles eram judeus que queriam trabalhar em cima da lei de Deus, da lei de Moisés, etc. Então observe que tem um contexto, que eu não posso tirar o texto do contexto, senão o texto fica perdido. O texto ele perde completamente o significado. Palavras são palavras, nada mais do que palavras. Se você bota no contexto, as palavras ganham vida. Então eu preciso do contexto. Eu preciso entender o contexto. E agora eu vou para o pretexto. O pretexto é quem era essa pessoa? O que ela pensava? O que ela queria dizer quando ela falava tal coisa? Então, quando Paulo, por exemplo, o apóstolo, ele se referia a Jesus, ele falava como Jesus um elemento, um indivíduo que ressuscitou. Ele dizia: sem ressurreição, a fé é morta. Então, todo o escrito de Paulo vai no sentido de reforçar a tese da ressurreição de Jesus. Então, entender isso é importante para entender Paulo. Entender os escritos de Paulo. Então, estamos entendendo o pretexto de Paulo, que era provar a questão da ressurreição. Entender o contexto de Paulo, que é aquele que foi convertido, que não conviveu com Jesus, etc. E nós temos um outro ponto lá, que é a época em que se vivia, em que ali estavam os elementos, né, constituídos, e que realmente ali a gente, com esses 3 elementos, a gente faz. Então, quando uma pessoa vai falar comigo, eu preciso entender, primeiro, qual é a intenção dessa pessoa quando ela me diz o que diz, né? Cuidado somente com intenções, porque às vezes as intenções elas cravam na alma uma percepção distorcida do fato em si, né? Então, quando eu faço uma percepção distorcida do interesse da pessoa, eu acho que a pessoa quer passar por cima de mim, eu acho que a pessoa quer me ludibriar, eu acho que a pessoa quer me dar um shift. Você está entendendo? E aí eu consigo, obviamente, me blindar da comunicação que ali está acontecendo, né? Então, isso é um fato. Outra coisa eu preciso entender quem é essa pessoa, né? Qual é o nível cultural dela? Como é que ela, que nível, né? Como é que ela se expressa? Como é que ela tem o contexto da fé dela? De que maneira ela coloca as coisas? Qual é o modelo mental que ela habita? E, claro, depois o que ela está me dizendo para poder a comunicação acontecer. Se a gente, de repente, parte para algo que é mais abrupto, que é mais, a gente tem um pouco mais de ansiedade na interpretação, pode ser que a gente cometa erros terríveis. Então, o contexto,
as ferramentas que são utilizadas, né, para a comunicação, o choro, o somebody love, que a gente já conhece, né, as desigualdades que existem, os interesses, enfim. Então, tudo isso aí, gente, é para mostrar realmente que nós estamos dentro de um ambiente extremamente complexo. Outra questão que eu queria trazer para vocês, que é dentro da abordagem das estruturas de estresse de um ambiente familiar e o quanto a família realmente impacta nisso, tá? E aí eu queria falar sobre as fronteiras. Essas fronteiras, eu já comentei que cada um tem o seu feudo, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar. E neste feudo especificamente, aqui nós estamos falando de que cada feudo desse tem uma espécie de borda, onde nós defendemos essas bordas. Então isso acontece muito quando você vê uma pessoa, por exemplo, dentro do ambiente empresarial, uma pessoa que é muito hostil, não deixa você encostar, né? Então essa pessoa ela delimita ali uma fronteira. Essa fronteira que ela delimita, ela estabelece como sendo o máximo possível que alguém pode chegar perto dela, e a partir daí ela não permite, através do seu ato desamoroso, seu ato mais rude, ela não permite que a pessoa chegue mais perto dela. Isso é uma maneira de você garantir fronteira, né? Então, o pessoal da parte sistêmica, da análise sistêmica de família, entende que são 3 tipos de fronteira. As fronteiras permeáveis, que são aquelas fronteiras onde você tem a possibilidade da comunicação fluir naturalmente entre uma pessoa e outra. São normalmente fronteiras que são ligadas às famílias funcionais, aquelas fronteiras de pessoas que realmente têm uma boa ciência de si, uma boa noção de si, estão realmente bem convictos de que eles podem se expor sem medo, né? Normalmente são pessoas que não têm medo. E isso faz com que essas fronteiras permeáveis elas estabeleçam um bom viés de comunicação. Existe uma outra fronteira que são chamadas fronteiras rígidas. As fronteiras rígidas são o contrário. Elas, por serem rígidas, elas impedem que a comunicação chegue. Você fala com a pessoa e a pessoa não te escuta. Então, aquele negócio que a gente, né, fala que eu te escuto, fala que eu não te escuto. Né? A fronteira rígida, a pessoa olha para você, mas não te ouve, não te escuta, não entra mais na cabeça, porque o modelo mental, as resistências são de tal forma que ela não quer mais saber do que você está dizendo. Você está jogando sua palavra fora. Por isso, muitas vezes, quando a gente enfrenta uma situação dessa, quando a gente enfrenta um problema de fronteira, normalmente descamba isso aí para a briga, para o problema lá da desunião, porque as pessoas não vão aceitar que o outro não ouça. É como se fosse um desrespeito, é como se fosse uma menos-valia. Você não está se sentindo bem por alguém te ignorar. Ninguém gosta de ser ignorado. Então, desse jeito, a pessoa parte para o ataque. Aí muitas vezes, vai aumentando o tom de voz. E não adianta. Isso não adianta, simplesmente porque a fronteira não permitiu que a comunicação fluísse. Existe uma outra fronteira, que é uma fronteira chamada fronteiras imbricadas ou fronteiras difusas. Essas fronteiras, elas são fronteiras quase que inexistentes. Elas são fronteiras que dificultam o sujeito estabelecer o seu limite, estabelecer a sua zona de propriedade, né? Então, um exemplo desse tipo de fronteira, a pessoa chega junto à outra e começa a falar uma coisa lá qualquer, a outra já termina o que a pessoa está falando, aí o outro termina. Então, o que é isso? Ali existiu um nada de fronteira, ou seja, a pessoa tem uma coisa para dizer, mas o outro não permite que ele diga. Ele entra na comunicação como ruído e passa uma metalinguagem dizendo: eu sei mais do que você, eu posso responder, eu vou responder, eu não quero que você responda, eu não quero que você ocupe esse espaço. Tem tanta linguagem aí, tem tanta mensagem que passa num contexto desse que realmente é demais. Então, qual é a fronteira da comunicação na sua família? Essa pergunta. Você já identificou as 3? Fronteira permeável,
a fronteira difusa, que ela é essa inexistente, e a fronteira rígida. Com qual das três você está lidando? Porque se você está lidando com modelos desfuncionais, que é o caso das fronteiras imbricadas, é o caso das fronteiras rígidas, provavelmente vai ter problema na relação. Vai ter problema na relação. Porque essas comunicações, elas, como são a base da harmonia familiar, elas não vão acontecer e isso vai dar problema, né? Então a gente vai ter problema aí com essa situação. Então, para vocês terem ideia, eu vou mostrar aqui como é que o pessoal de sistêmica, como é que a psicologia sistêmica, a terapia sistêmica trata da questão da família do ponto de vista das fronteiras. Isso aí é um genograma. Genograma é um mapa que mostra o nível das relações entre os entes de uma constelação familiar, aqui no caso de uma família. Então você tem pessoas, tem traços, tem rupturas, tem traços riscados, achuriados ali. Cada um desses vai representar um tipo de relação, relação mais forte, relação frágil, relação rompida, relação intermitente. E as fronteiras também que estão aí entre um e outro, que você também pode marcar no genograma. O genograma ele tem o objetivo de permitir que você consiga, olhando ele, atuar de forma estratégica para permitir a construção de uma estratégia mesmo, né? de um método de você melhorar a comunicação naquele grupo. E isso realmente é muito importante, né? Porque se você não sabe onde está pisando, imagina, você chega num lugar, numa ilha que você não conhece e vai pisando em qualquer lugar. Pode cair num terreno de areia movediça, pode pisar numa mina abandonada, você pode pisar num espinho perigoso, uma planta venenosa, alguma coisa pode te pegar ali. Você tem que conhecer o terreno, você tem que saber onde você está pisando, você tem que saber aonde que é o lugar, o locus. Não é só querer impor às pessoas uma comunicação, porque as pessoas hoje não estão mais afim de ouvir assim aqueles gritos impositivos, porque esse cenário, depois aí dos anos 60, esse cenário foi bem modificado, né? Então Bauman fala sobre o mundo líquido, Erich Fromm fala sobre a coisificação do homem, a falta da capacidade do homem em aprender a ser um ente amoroso, e aí a gente começa a ter aí dificuldades, né, imensas que as famílias hoje experimentam. Os diversos tipos. Eu ouso dizer que grande parte dos nossos problemas familiares são problemas de comunicação. São problemas que as pessoas enfrentam por não conseguirem dizer o que sentem e serem entendidas no contexto daquilo que sentem. Então, é como se houvesse assim, um modelo pasteurizado, não é? E esse modelo pasteurizado, todo mundo tem que se adaptar a ele, senão está errado, senão, Ave Maria, isso não vai dar certo. Olha, uma coisa que acontece em família, e isso a gente precisa entender, é que quando uma família tem um problema, a família é muito hábil, né? A estrutura familiar, os seres humanos que vivem em grupo, eles são muito hábeis. Eles criam ferramentas para lidar com a diversidade. Então, o objetivo da família ele é agregação e diferenciação. Agregação e diferenciação. São os dois movimentos da família. Então, os sujeitos são agregados no sentido que eles vivem juntos e eles devem ser diferenciados na medida em que cada um deve ter sua fronteira muito bem definida. Muito bem, quando isso não acontece, gera aí um estresse muito grande. E para que o estresse não aconteça e a família permaneça dando essa pseudo-ideia de que ela é unida e etc., ela cria ferramentas que são perigosíssimas, porque elas vão obliterar a livre expressão do ser. É o que Jean-Yves Leloup, Roberto Crema e Pierre Weil chamam de normose. A normose tá tudo normal. Tá tudo normal como assim, cara pálida? Tá tudo normal, mas as pessoas estão sofrendo. As pessoas não estão conseguindo se expressar. As pessoas não estão conseguindo dizer o que pensam, o que querem, o que sentem. E isso é complicado dentro de um ambiente familiar. Esse ambiente tenso, que não resiste ao menor nível de estresse, porque quando entra um componente novo ali, bagunça tudo. Isso daí dificulta muito a comunicação e dificulta muito a sanidade das pessoas que estão no grupo. Então, normalmente, desse grupo aí disfuncional vai sair um que é chamado de paciente identificado, ou é aquele que é conhecido como ovelha negra, ou é como aquele que é o bicho grilo, é o estranho. Esse daí normalmente emerge. Quem é esse cara? Esse aí é um personagem importantíssimo no contexto da família disfuncional, porque ele somatizou um sintoma da disfunção familiar,
Ele trouxe para ele. E qual é o objetivo dele? Consertar tudo isso. Então ele vai amorosamente, inconscientemente, tentar consertar aquilo que está tudo bagunçado, trazendo para ele a atenção, dizendo o seguinte: morro no sentido existencial, sacrifico-me, melhor dizendo, para que tudo volte a ser como era antes, no quartel de Abrantes. Então, por isso, muitas vezes, quando se tem uma pessoa que não está muito bem dentro de casa, você pode ter certeza que ali existe uma situação sistêmica que tem que ser vista como um todo. Não dá para olhar uma pessoa, porque ali não adianta. Se você quer consertar a repimboca da parafuseta sem consertar o carburador, isso aqui não vai funcionar. Se sentiram que eu sou velho falando de carburador e repimboca da parafuseta, né? E os carros nem carburador tem mais. Mas essa situação aí, ó, é uma situação que tem que ser vista do ponto de vista sistêmico. É por isso que a constelação é sistêmica. É um organismo sistêmico, é um sistema complexo, é como se diz, né? É como é dito. A família é um sistema em constante mutação. É em constante mutação. Como ela muda constantemente e como as pessoas reagem de maneira positiva ou negativa às mudanças, muitas vezes existem os conflitos. Os conflitos são derivados do fato de que uma família que não tem estabilidade para lidar com o estresse é submetida a uma carga de estresse e com isso a família realmente pena e as pessoas consequentemente penam e aí vai surgir aí os chamados pacientes identificados, bicho-grilos, etc. Então, uma advertência aí é o seguinte: se o negócio não está andando, não precisa gritar não, porque gritar tem uma frasezinha, né, uma expressãozinha no mundo espiritual que diz assim: quando duas pessoas gritam, na verdade são as almas que estão se afastando e precisam falar mais alto para elas poderem se ouvir. Imagina, olha que comparação bacana, né? As almas estão se afastando. Então não é problema de gritar, não adianta você gritar. Né? Você está falando o que aquilo ali? Você está gritando, você quer se impor, você quer botar por cima e etc. Tal. Na verdade, o que aconteceu foi, a comunicação foi mal sucedida. Para, respira, começa de novo, tenta uma estratégia, vai por outro caminho, aquilo não está dando, não entre por ali. Não é? É aquilo que a gente poderia fazer uma comparação, que quando a comunicação é reiteradamente mal sucedida, aí normalmente se constroem muros entre as pessoas, estabelecendo aí fronteiras rígidas, que são totalmente prejudiciais no processo da comunicação, né? Fronteiras rígidas. Então, o ideal realmente é que hajam pontes. Pontes são bem diferentes dos muros, não é? Porque as pontes normalmente elas permitem o intercâmbio da comunicação e o intercâmbio sentimental, emocional. As pessoas conseguem se ouvir, conseguem se entender e as pessoas são mais capazes de estar juntas, de interagir juntas. Nesse contexto, eu gostaria de sugerir, inclusive, que como existem muitos muros nas nossas comunicações familiares, que nós sejamos hábeis, pedreiros, para desmontar os muros, para criar as pontes com as pedras dos muros, né? Ou seja, aprender com as adversidades e com essas adversidades a gente conseguir construir pontes. Olha, gente, ponte é perigoso, é difícil para os egos fragilizados. Porque quando você imagina, você não tem guardas para te proteger, você não se sente protegido. E aí no momento que você não se sente protegido, o que acontece? Você vai abrir a porta da sua casa se você não tem uma proteção? Não, você não vai, você fecha. E quem quiser ficar de fora, fique gritando, e você abre a porta se você quiser. O Berto Roden diz que a natureza humana, a alma humana é uma fronteira, uma fortaleza inexpugnável, que a porta só abre pelo lado de dentro. Então não adianta você tentar arrombar a porta de um castelo humano, vamos usar essa expressão aí do castelo humano, porque a chance de você ser mal sucedido é 99,9999%. Não faça isso, porque isso não vai dar certo. Outra coisa extremamente importante no contexto da comunicação familiar é cuidado com as palavras. Palavras são sons, palavras são vocábulos, palavras são um conjunto de letras, né? Então, quando você fala amor, amor são 4 letrinhas, né? Você tem 4 letrinhas que são as letras do amor. Mas quando você fala de amor, você está falando de 4 letras? Claro que não. Você dizer eu te amo para alguém
é uma coisa que vale muito mais do que as 4 letras. As palavras contextualizadas em sentimento, elas têm força de ação e de construção e de destruição. Portanto, cuidado com as palavras. Não pense, eu falo, desculpe. Desculpe, olha, cuidado com palavras. Porque as palavras trabalham com reforço negativo. Né? Vai aí na escola de Erickson, que você vai ver lá o reforço negativo. As palavras trabalham na destruição das percepções de valor que o indivíduo tem de si próprio. As palavras, elas são elas são reveladoras do conteúdo interno do sujeito que se expressa de forma muitas vezes equivocada. Então, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, essa aí todo mundo já conhece. Então, quando um está falando do outro, a gente entende muito mais as dramas de quem fala do que realmente aquele que é o assunto. Então, cuidado com as palavras. Palavras são coisas perigosíssimas. Vai dizer, respira, não solta, pensa, não se alimente de veneno. Olha, essa coisa do ciclo do chamado sequestro emocional é algo perigosíssimo na comunicação, porque quando você dispara um gatilho da sua fragilidade emocional, quando você chega num ponto onde você atingir uma ferida sua do inconsciente, tome cuidado, porque ela vai começar a remoer você por dentro e vai reforçar aquilo, e ele vai dizer aquilo mesmo, naquele dia ele falou tal coisa, e mesmo que ele não tenha dito, vai parecer que foi, ele vai juntar lé com cré e vai dar um pudim de leite moça com girimum, uma coisa horrorosa. Horrorosa. Então, estragou tudo, porque a comunicação aí foi totalmente obliterada, o sentimento, e o pior é que quando um pensamento se junta com a emoção, ele vira memória forte. Então, o sujeito, quando revive uma experiência do passado e que ressignifica num sentimento novo, aquilo ali vira uma nova memória. Então, se o sujeito lembrou de um fato passado, no meio de um calor, de uma emoção, aquilo vai virar uma nova memória, uma nova lembrança, uma nova marca, uma nova ferida. Cuidado, muito cuidado. É isso que nós precisamos prestar atenção. Cuidado, muito cuidado, mais uma vez, muito cuidado. Então, olha só se não poderíamos nos identificar com situações desse tipo. O que é uma comunicação funcional? Uma chamada comunicação funcional, uma chamada relação funcional é aquela em que o indivíduo consegue se expressar e o outro consegue, entendendo o contexto, entendendo o texto, entendendo o pretexto, ele consegue se isolar dos efeitos da comunicação. A pessoa está dizendo assim, por exemplo, esse nosso amigo aqui, ele chegou em casa, ele está meio quebradinho de grana e tal, e ele está cheio de boletinho para pagar e tudo. Chegou lá, a geladeira está quebrada, a máquina está quebrada e ele precisa gastar um dinheiro que ele não tem. Muitos de nós já passamos por essa situação e eu já passei por ela algumas vezes. Então, você fica bem desequilibrado nesse momento. Você chega lá, você está todo cheio de problemas. Chega em casa, problema novo. Uma bendita geladeira não podia esperar mais um mês para quebrar. Tem que quebrar logo essa semana. Parece que está tudo. Parece que os eletrodomésticos têm assim um complô. Eles ficam se comunicando um com o outro. O negócio está pegando para ele. Os boletos estão chegando, assim, vamos quebrar tudo junto. Aí tal, faz uma greve. Esse negócio vai ficar abrindo porta, fechando porta. Esse negócio vai ficar rodando máquina de lavar. E aí eles entram numa espécie de uma espiral de complô e aí o sujeito perde a cabeça. A esposa que vem, tararilalala, toda tranquila, entra na cozinha e fala alguma coisa que ele, boa noite, aí o sujeito derrama. Né? Derrama por quê? Derrama porque ele está no espaço de conforto, dentro de casa ele não precisa defender tantos personagens, ele não precisa se defender tanto, então ele chega em casa e vomita aquilo ali. Aí a mulher pode entender, não, ele está nervoso, o eletrodoméstico quebrou, a coisa não está funcionando bem, o negócio está pegando para ele, né? Ele está aqui. Aí, o que pode acontecer na cabeça dela? Ela pode dizer, vixe, eu cheguei aqui, vim falar com você e você, né? Ela pode fazer isso. Ou ela pode chegar simplesmente e pensar, não falar nada e pensar assim, eu acho que ele não me ama mais. Observe que a comunicação, ela não foi essa daí. O rapaz só quis extravasar. Ele só quis botar para fora, para não engolir aquilo ali, ficar e tal. E 5 minutos depois ele está bom, ele está resolvido.
mas isso não aconteceu, porque se aquilo ali criou um problema, uma imagem naquele momento, vai dificultar aí a consertar isso depois. Eu vou passar rapidamente aqui, só para vocês terem ideia de o que essas coisas de comunicação em família gera. Isso aqui dá um assunto grande, não é o objeto aqui para a gente detalhar isso mais, mas só para vocês terem ideia de que quando a comunicação não flui entre uma pessoa e outra, vai aparecer um terceiro na comunicação, que é o chamado triângulo de Karpman, que é esse triângulo que estabelece aí uma relação entre três pessoas, né? Um chamado triângulo de relação. Esse triângulo de relação é o seguinte: o salvador, o perseguidor está ali atuando na vítima, né? Aí aparece um salvador, esse salvador ele canaliza os esforços da comunicação, provavelmente a vítima passa a se juntar ou a fazer alianças com o salvador para se comunicar com o perseguidor, para se defender do perseguidor. Normalmente, quando as comunicações não vão bem, os triângulos eles estão bem estabelecidos. A dia da comunicação entre A e B, ela passa a ser uma tríade, né? Nesse sentido, e a comunicação tem sempre como objetivo, isso que eu estou falando, o triângulo é uma ferramenta que foi identificada, que foi percebida, e que o triângulo ele pode ser perfeitamente compreendido assim, numa relação que pode ser até um aspecto funcional, quando ele é bem utilizado, mas ele pode normalmente ser bastante prejudicial quando aquele que é o salvador, ele está se utilizando dessa posição para aí fazer a sua comunicação, a sua metalinguagem, né? Mandar mensagens, está vendo que você não é uma pessoa hábil para lidar com essa situação, etc. E isso tudo complica mais ainda. Há um outro aspecto dentro do processo da comunicação, que é a questão do autoconhecimento, né? Então, cada pessoa deve ser se autogerir no ponto de vista do seu conhecimento, se perceber. Essa pessoa tem que ter um esforço, né, de procurar dentro de si essa questão aí de saber por que ela sente essa dor, por que dói tanto assim sentir desse jeito. Então, ninguém me ama, ninguém me quer, nada dá certo para mim, ó dia, ó céu, ó azar, né? Isso aí a gente já viu aquele desenho animado lá que falava sobre isso. Então, se você entrar numa comunicação com o coitadismo absoluto, isso vai realmente resultar em uma situação extremamente danosa como sucesso da comunicação. Eu fiz essa introdução toda para vocês entenderem o seguinte: a culpa do desvio, do espaço, do hiato, não está na tecnologia. A tecnologia é ferramenta, é um garfo, é uma faca, é uma colher, é um martelo, é um serrote, é um telefone, é um mecanismo que você utiliza para se comunicar. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo. Isso aqui só é possível porque tem tecnologia. Se não tivesse tecnologia, nós não poderíamos estar compartilhando com vocês, né, com nossos 20 companheiros que estão aqui conosco aqui nesse instante. Nós não poderíamos estar compartilhando isso. Nós estaríamos tendo que pegar um telefone ou pegar uma carta e escrever. Eu me lembro que eu tinha uma namorada no passado e que eu tinha uma comunicação com ela, porque ela morava longe, e eu escrevia uma carta para ela todos os dias. Vocês imaginaram isso? Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha nada disso. Então eu tinha que escrever uma carta para ela todo dia, ela escrevia para ela escrevia para mim. Então nós tínhamos defasagens emocionais. Quando eu estava bem, ela estava mal. E aí eu mandava uma mensagem toda cheia de esperança, recebia uma deprimida, ela mandava cheia de esperança e eu mandava uma deprimida para ela. Então aí, imagina que tinha que ser mais hábil ainda para lidar com a comunicação assim. Mas era assim que funcionava. Hoje, nós temos ferramentas belíssimas que nos ajudam a nos comunicar com os filhos que estão longe, que estão viajando. Imagina, os caras vão fazer lá um intercâmbio, vão viajar em outro lugar do mundo, e aí você pode se comunicar com essas pessoas em tempo real. Eu sou de um tempo, e alguns de vocês vão lembrar também, quem tiver um pouquinho mais de cabelo branco vai lembrar, que você não podia fazer ligação interurbana para o internacional, porque senão você tinha que reservar uma parte do salário só para isso. Ligação local aqui interurbano do país, você tinha que fazer depois de 8 horas da noite, tinha que aventurar, conseguir uma linha para fazer, porque era um valor mais barato.
Então, se você tivesse um assunto para conversar com um parente seu, um ente, um querido e tal, você tinha que esperar a noite toda chegar para você se comunicar, né? Isso é um pouquinho mais perto do que a carta, mas ainda é um negócio muito lento. Então, a tecnologia ela veio para nos ajudar a estabelecer uma nova dimensão, um novo paradigma na nossa comunicação dentro dos grupos sociais. E o primeiro elemento de agregação, de comunicação, que eu já comentei aqui sobre ele, que é o elemento que trabalha com a figura do broadcast. Nós primeiro tivemos o rádio, que foi um elemento de integração muito grande, e depois, com a tecnologia da transmissão das imagens, compatíveis, sincrônicas com o som, nós tivemos aí a televisão, sem dúvida nenhuma, uma das grandes invenções da humanidade. Olha, eu me lembro que quando uma dessas naves foi para o espaço, em 1968, se eu não me engano, isso foi por volta de 4 horas da tarde que foi feito o lançamento. Observe que 4 horas da tarde no Brasil não é a mesma coisa que 4 horas da tarde lá no Cabo Canaveral. Isso devia ser um horário diferente, com certeza era por causa do fuso horário. Mas quando a nave decola na televisão, a moça que trabalhava conosco, lá na cidade interior, lá em Jiquié, ela agarrou a mim e a meu irmão mais velho pela mão e vamos ver o foguete chegando na Lua. A Lua estava desenhada lá no céu, era uma tarde belíssima, o céu azul, a Lua estava lá. E ela queria ver o foguete chegando, né? Então, observe como a tecnologia chegou e ela causou uma disrupção na cabeça das pessoas, né? Daí que se entendesse quantas e quantas, se entendesse que havia esse lapso de tempo, que isso não era bem assim, que a coisa não funcionava desse jeito, demorou um tempinho aí para a gente assimilar isso. Quantas e quantas não foram as pessoas que abriram um aparelho de televisão para ver se tinha gente lá dentro? Não duvide não que a natureza humana faz dessas coisas, de entender que tinha gente dentro da televisão. Muita gente fez isso. Então, por esse e por outros, a televisão ela adquiriu o seu lugar, seu espaço dentro da sociedade, como veículo de informação, de integração, de permitir a disseminação da informação, a redução das fronteiras, né? A redução das fronteiras, o chamado mundo plano de Thomas Friedman, tem nada a ver com a religião, ele falando aí sobre o mundo sem fronteiras, né? O mundo sem fronteiras, o mundo onde as pessoas estão trabalhando agora numa outra perspectiva, né? Uma perspectiva mais ampla de conversar com gente de outros países, de outros lugares. É um espetáculo isso, gente. Olha, sem dúvida nenhuma que foi. Agora, claro que tudo na vida mal utilizado vai dar problema. Uma televisão mal utilizada vai dar problema? Vai. Você bota uma televisão no seu quarto e vai dormir, é um crime que você faz com o seu cérebro, que você faz isso. Porque ele não dorme, ele fica o tempo todo ali sendo estimulado pelo som da televisão, pela variação de luz. Então você acorda no outro dia com a cabeça cansada. Você acorda no outro dia cansado, porque você dormiu, descansou, achou que fez isso, mas seu cérebro está funcionando. Então isso vai gerar, a longo prazo, tem uma consequência. Além de todo esse impacto daí, também, claro, a televisão foi adquirindo um poder. E esse poder ele foi se manifestando na forma de uma influência social muito profunda, de uma forma de você estar se comunicando aí com as pessoas e passando mensagens que são mensagens doutrinadoras. A televisão assumiu um papel de ser a grande babá da casa, ser a substituta do pai e da mãe. O que isso tem a ver com a transmissão da televisão, com o aparelho de televisão? Nada. Tem a ver que nós começamos a entender que esse aparelho nos desobrigava de certas coisas e isso foi permitindo que a gente conseguisse aí fluir sem maiores problemas com essa situação aí, usando a televisão de forma ineficiente. Então, com o advento da internet, piorou mais ainda isso tudo, porque nós tivemos aí outros mecanismos viciantes de comunicação, como a internet, o celular, os dispositivos móveis, o próprio computador em si, os aplicativos que nos permitiram interagir. Hoje nós temos aplicativos para conversa como esse, nós temos aplicativos para transmissão de mensagem, para agendamento, para reunião, até para fazer sexo.
existem espaços para isso dentro do mundo virtual, existe a chamada internet do submundo, né? Onde a gente tem lá coisas horrorosas. Nós temos aí espaços dentro do mundo virtual que são inimagináveis, né? Desde uma web sadia até uma deep web, você tem aí uma miríade de possibilidades aí incrível dentro do mundo virtual. Muito bem. Essa questão do vício da internet, essa questão do vício que é causado aí por esses dispositivos, isso já está despertando realmente a ciência, né? Porque está todo mundo já olhando isso com muito cuidado. Olha só, quando falamos de vício em tecnologia, tratamos de adaptar esses termos ao conceito de tecnologia, pois os instrumentos tecnológicos conduzem à perda de controle do comportamento da pessoa, onde esta tenta aliviar o seu mal-estar emocional através das tecnologias de forma sistemática, tornando-as um refúgio e gerando a necessidade de acessá-la para combater o mal-estar. Então, as tecnologias terminam se transformando em instrumentos de vício porque elas são muletas emocionais que nós estamos usando para poder responder questões de ansiedade e questões próprias nossas da sociedade pós-moderna, né? Então isso realmente é algo que desperta hoje a atenção dos cientistas que estudam a alma humana no sentido de perceber o quanto isso realmente pode estar prejudicando as pessoas, o uso excessivo da tecnologia. Você talvez não saiba essa informação que eu vou passar para você, a gente não faz ideia do quanto isso é complicado. Quantas vezes nós tocamos nossos smartphones por dia? Nada menos do que 2.617 vezes em média. Ou isto cerca de 145 minutos de uso por dia ou 2 horas e 25 minutos constantemente. Então, 2.617 vezes é quanto nós tocamos, né? Tocamos os nossos smartphones por dia. É muita coisa, tá certo? É muita coisa, né? Então, por conta disso, já existem aí estudos muito sérios que apontam os desvios de conduta, de comportamento derivados disso. Então, nós podemos identificar aí algumas consequências já do ponto de vista biológico, né, do corpo, com relação ao uso da tecnologia. Então, tensão ocular. Então, existem pessoas que usam o celular à noite, usam leitura no smartphone, em telinhas pequenas, complicadíssimo. Perda de audição, né, por conta do uso dos headphones muito altos. Dor nas costas, postura inadequada. A síndrome do canal cárpico, Quervain, risartrose do polegar são deficiências de nervos e músculos da mão relacionados ao uso indevido do polegar e dos dedos. Então, o canal cárpico hoje é uma das causas principais de LER, né? O Quervain é essa dor que se sente acima do polegar, nessa parte superior da mão, e a risartrose, que é um outro nome da artrose do polegar, que é na base do polegar. Então, a infertilidade, obesidade infantil juvenil, e eu acrescentaria uma outra aqui, que é, inclusive, impotência sexual também, como forma, como consequência do uso indevido da internet. E você pergunta por que isso? É o uso dos sites de pornografia e a nova relação do sujeito, da sujeita com a posição da sua sexualidade, né? Então, o uso indevido disso pode levar a problemas sérios nesse campo também, tá certo? Outras questões aí que também precisam ser analisadas do ponto de vista psicológico: o isolamento social, comportamento alterado e compulsivo, ansiedade e irritabilidade, problemas de comunicação de um modo geral,
empobrecimento da linguagem, sensibilidade perante comentários de julgamento e valoração dos outros. Isso aqui é basicamente um daqueles componentes que eu falei com relação à menos-valia e à dificuldade da comunicação pelas sensibilidades alteradas, ampliadas, que levam o sujeito à dificuldade de ouvir, de entender, de aceitar, de compreender o outro, fraca autoestima, desempenho escolar fraco, depressão, e daí a gente vai descendo a ladeira com vários tipos de possibilidades de consequências negativas pelo uso indevido. Para os videogamers, nós temos aí doenças desde a questão das doenças de cunho cerebral, por ao excesso de estímulos cerebrais pode levar o sujeito a um estado de catatonia, um estado de repente de algum tipo de distúrbio mental que possa surgir daí. Também nós temos a questão das doenças já com nomes, né? As doenças que já foram nomeadas, a nomofobia, que é a doença de você não estar conectado, de você não se perceber conectado, de você não ter um dispositivo conectado na internet, se sentir vazio, nu, quando você está sem seu celular. Então, o nomofóbico, ele é aquele que ele não tem nenhuma mobilidade, ele não se sente integrado, inserido, porque o seu dispositivo, a sua porta mágica de acesso, de integração no mundo virtual está inacessível, está fechada, está proibida de acesso naquele momento. Então, a nomofobia é também uma doença e a gente chama de doença quando realmente leva o indivíduo a uma possibilidade dele não conseguir mais produzir os efeitos sociais, existenciais, laborais, etc., porque ele está comprometido com um comportamento que não é muito bom. Mais uma vez, apenas dizendo, tudo isso que nós estamos vendo aqui, eu tenho uma tese, eu estudo isso há 30 anos. Tá? Essa coisa da tecnologia eu acompanhei no Brasil, desde o primeiro computador que chegou no Brasil até hoje, eu acompanho isso. Essa aí é uma área que eu já venho estudando profundamente, já fiz algumas imersões nisso aí. A minha tese é o seguinte, a tecnologia é uma prótese espiritual. Eu cheguei a essa conclusão de que nós estamos sendo preparados para um futuro. No futuro, nós teremos habilidades mentais que são muito importantes, como, por exemplo, a comunicação interpessoal utilizando a mente. Não pense que isso é ficção científica, não, porque o nosso corpo ele está amadurecendo e evoluindo, e à medida que nosso espírito, nosso psiquismo, nossa alma se tornar mais leve, os nossos corpos menos densos, eles serão mais suscetíveis às influências das capacidades anímicas que nós já possuímos, tá certo? Então isso não tem nada de absurdo, nem nada de fantasioso, nem nada de bicho grilo, nem de fé, não é matéria de fé, é matéria de ciência. Então, o que nós estamos falando aqui, no futuro nós teremos mais capacidade de conexão através das nossas habilidades anímicas. E a tecnologia nos prepara para isso. Imagina que se nós fôssemos inseridos no contexto da comunicação transdimensional, ultramontanas, ultrafronteiras, imagine que nós tivéssemos essa comunicação sem uma preparação prévia. Provavelmente nós iríamos cometer muitos erros. Então estamos nos adaptando a um mundo sem fronteiras, a uma comunicação ubíqua, né, espalhada, pervasiva, e isso vai fazer com que no futuro nós tenhamos habilidades para lidar com essa comunicação sem nenhum estresse. E para isso a tecnologia vem como uma prótese espiritual nos preparando para esse contexto. Né? Quando a gente se expõe numa rede e bota lá os nossos pensamentos, a gente de certa forma está comunicando com outras pessoas o que a gente pensa. Então no futuro a gente não precisará mais dos teclados, a gente fará isso com a própria mente. Mas a gente está se adaptando para isso, usando mal ainda. Mas talvez no começo lá, o homem que descobriu a roda, ele estivesse usando ela muito mal também. Botou na porta da caverna, na cabeça, botou em outros lugares, muito mal. Então a tecnologia está sendo utilizada muito mal. Nós estamos usando a tecnologia muito mal. E estamos fazendo uma transferência da tecnologia, da humanidade na tecnologia. O maior erro que a gente está cometendo é esse. Achar que a tecnologia substitui a humanidade.
Isso não é possível. Quando você gosta de uma pessoa, você gosta dessa pessoa, você faz questão de estar com ela. Quando a pessoa é importante para você, quando a pessoa é muito importante para você, e você tem que dizer alguma coisa para ela, é muito importante que você olhe nos olhos dela e diga assim: fulano, tal coisa. Quando você está diante de uma pessoa que ele vai fazer um aniversário, é muito importante que você vá até essa pessoa, mostre a ela aquilo que ela é importante para você, bata na porta da casa dela, mesmo que ela não tenha te convidado para uma festa. Quando ela abrir a porta, ela vai ficar meio sem jeito, porque não tem um pãozinho, um guaranazinho, uma festinha, um bolinho para te receber. Você perceba isso, a metalinguagem dela, e diga: eu não vim aqui para comer seu bolinho, nem tomar seu guaranazinho. Eu vim aqui só para te dar um abraço. Para dizer que olhar nos seus olhos vale o meu dia de hoje. Para dizer que o seu abraço, o seu corpo, o seu toque, sua pele em mim, é algo que me preenche profundamente. Portanto, eu vim aqui para isso. Quando você tiver alguém que estiver realmente necessitando da sua palavra amiga, vá lá e diga no ouvido dela, no direito ou no esquerdo, a depender do seu objetivo, a depender de como você arquitetou, planejou a comunicação para aquele contexto, e diga tudo o que você tem que dizer para aquela pessoa, para que ela possa melhorar, sair dali, ouvindo a sua voz. Para vocês terem ideia de como isso é importante, os espíritos, quando eles desencarnam ainda meio confusos, eles precisam ouvir vozes humanas. Eles ouvem os espíritos, mas eles ignoram. As fronteiras são fechadas porque eles não admitem que morreram, etc. Eles precisam ouvir vozes humanas. E eles precisam do choque anímico, eles precisam passar por um corpo, eles precisam sentir a energia do corpo. Essa mesma energia que a gente transmuta quando dá um passe, quando abraça, quando pega na mão, quando toca na cabeça, quando fala uma palavra de amor. Isso é algo que ninguém vai poder tirar da gente, porque isso é humano. É a mesma característica de você olhar uma pessoa e identificar os seus movimentos do olho, da boca, do sorriso. Não é só para o mal. A energia é captada também no bem. Os seres humanos são seres capazes de abrir fronteiras, porque o outro vai chegar em você desequilibrado, mas você vai entender que o outro está desequilibrado porque o contexto do outro é aquele. E você tira isso daquela coisa de estar te agredindo, etc., expurga isso e cai na vala da indulgência e dizer: a indulgência chega aqui agora. A indulgência é isso, é uma caixinha delicada que tudo suporta, que tudo perdoa, que tudo aceita, que tudo entende, que tudo compreende. É uma das chaves da tríade da caridade. A indulgência, querer fazer o bem, a benevolência e o perdão das ofensas. Portanto, não é a tecnologia pode nos ajudar a fazer isso. Isso que eu estou fazendo agora. Eu estou indo até vocês. Eu não posso abraçar vocês por dois motivos. Primeiro, por esse negócio desse coronavírus aí, que horroroso. Depois, porque não seria possível agora ir em cada uma dessas casas fazer isso. Eventualmente, pessoas que estão fora, não dá para fazer dessa forma. Então, eu uso a tecnologia, mas eu procuro aqui trazer meu coração, passar no meu olho para você, olhar no seu olho virtual, aqui nessa câmera que está me filmando nesse momento, para que ela chegue até você uma mensagem de esperança. O WhatsApp é legal, mas não fique mandando WhatsApp aniversário para amigo, porque o amigo quer receber seu abraço, rapaz. O amigo quer receber sua energia, quer ver teu olho, sabe? Quer ouvir sua voz. WhatsApp você manda, mas vai lá também. Manda para dizer: ó, estou chegando, estou indo, vou aí. Nunca nós vamos prescindir do toque da mão. Esse aqui é o maior órgão que existe no corpo, é a pele. E nós não podemos abandonar isso em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Então, é possível mudar esse cenário? É claro que é possível mudar esse cenário. É claro que é possível construir uma nova possibilidade, uma nova identidade, uma nova fronteira. É claro que é. Basta que a gente viva aquilo que a gente está aqui estudando, falando, dizendo.
basta que a gente viva a nossa experiência, basta que a gente realmente acredite nisso e faça disso nossa vida, faça disso nossa experiência de vida. Basta que a gente saia dessa coisa de dizer que uma coisa, outra coisa, uma coisa é você dar discurso, fazer palestra, tudo é muito bom. Mas se você não conseguir tirar do papel o que você acabou de ler, aquilo são só palavras, nada mais do que palavras. É preciso viver o Evangelho de Jesus. Não no contexto de 2000 anos atrás, mas é preciso pegar aquelas doces palavras que falam de um amor desinteressado, de uma paz que avança sobre o nosso coração e que nos tira desse lugar ruim que a gente está. E viver isso com essência de verdade, absoluta, faz toda a diferença. Aí você usa a tecnologia para espalhar no mundo. Olha aí uma coisa boa que nosso querido vírus trouxe. Muita dificuldade que nós temos dentro do nosso movimento de usar essas tecnologias aqui. Agora está banalizando, que coisa boa, que nós vamos poder levar isso para o mundo. Quantas e quantas pessoas poderão depois, a posteriori, ouvir isso que nós estamos aqui falando? Quantas? Muitas. E nós vamos poder repetir muitas vezes isso aqui. Por isso, amigos, é possível mudar esse quadro, sim, claro. É possível alterar isso. E aqui vão algumas dicas importantes para a nossa relação ficar melhor. Não existem duas pessoas que pensem igual sobre todas as coisas. Cada um pensa da sua forma. Cada um tem o seu jeito de pensar. Não existem duas pessoas que se sintam do mesmo modo todos os momentos dentro de uma relação. Tem horas de calar, tem horas de falar, tem horas de gritar, tem horas de sorrir, tem horas de amar, naquele sentido lá, carnal. Tem horas de tudo. E é preciso que nós entendamos, dentro da comunicação, se estamos no tempo certo, se cada um está no tempo certo. Se você tem filhos que não gostam do seu pensamento, da sua religião, respeite. Eles vão chegar num dia e vão escolher sua própria religião, ou vão entender que a sua religião é bacana e quem sabe eles voltem para olhar para você e dizer, papai, você estava certo? Que bom que você estava certo. Não existem duas pessoas que queiram as mesmas coisas ou que queiram sempre ao mesmo tempo. As pessoas funcionam a partir de tempos diferentes. Olha aí, tempos de cada um. Nós somos, na verdade, seres únicos, autônomos e diferentes. Somos diferentes. As fronteiras, que são fronteiras permeáveis, a diferenciação do ego de Bowen, é importante que nós entendamos que isso é vital para a saúde do indivíduo. Entretanto, ao mesmo tempo, nós dependemos uns dos outros. Necessitamos deles para que nos ajudem a conseguir muitas das coisas que queremos ou que não nos impeçam de consegui-las. Dependemos também de outros para validar nossa existência e o nosso valor. A existência de pessoas na nossa vida, é algo que pode ser uma fronteira entre a tristeza e a alegria. Pessoas que têm amigos são pessoas mais longevas, saudáveis e que se recuperam mais rapidamente das doenças. Pessoas que estão inseridas num contexto de grupo, que tem significado, engajamento e que tem prazer em viver, são felizes, independente da grana que possuem, independente dos bens que têm. Então, a vida pode ser mais simples, a vida pode ser mais tranquila, a vida pode ser mais objetiva, se nós tivermos coragem de assumir que somos apenas seres humanos, que nós não viemos aqui para construir castelos, a não ser que esta seja a nossa missão, mas as nossas missões tradicionais são ir ao encontro de alguém, dar um abraço, pedir perdão, reconstruir pontes onde haviam muros,
Os nossos inimigos do passado, aqueles que nos trouxeram no passado dor, ou que nós trouxemos dor no passado para eles, esses indivíduos, eles estão aqui na nossa vida, trazendo a possibilidade agora do ressurgimento, do recomeço. E por isso é importante nós vivermos juntos, estarmos juntos, sempre juntos. Por isso é importante. Então, o que você diz no contexto da comunicação pode salvar ou destruir uma vida. Use bem suas palavras e você será recompensado. Isso está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Portanto, meus amigos, pensemos em quantas possibilidades nós temos de usar as tecnologias para nos aproximar. Usar a comunicação para resolver os conflitos. Usar o autoconhecimento para estarmos preparados para a interação social, para a interação em família. É simples quando a gente acredita. É simples quando a gente mergulha profundamente. Quando a gente se dá a oportunidade de chegar lá. É simples e ao mesmo tempo poderoso. A força, é poderosa a força que emerge do ser humano quando ele se dispõe a exercer a mágica do amor. Quando ele se dispõe a ser amoroso, dócil, gentil, generoso, ele consegue entender a possibilidade do perdão e a partir daí ele exerce dentro da sua casa o primeiro locus de experiência do Espírito, o locus mais complexo, o mais difícil. Por que mais difícil? Porque tem poder, porque tem fronteira, porque tem espaço, porque tem passado, tem atavismo, tem uma série de coisas que estão vigindo ali. É difícil? É, mas é lá que você tem que exercitar o seu papel. Madre Teresa de Calcutá diz, se você quer trazer paz para o mundo, vá para casa e ame sua família. Você quer trazer paz no seu coração, vá para dentro do seu coração e ame a si mesmo. No sentido de se permitir ser uma flor que nasce num jardim, e que junto com outras flores você é capaz de perfumar o mundo. Sinta-se como uma fruta pronta para explodir no galho da árvore e jogar longe todos os caroços que você carrega no âmago do ser, para que eles possam cair em terras longínquas, e quanto mais longe, melhor, para que eles possam florescer em novas árvores que possam explodir, que possam mais longe e mais longe. Esse é o conceito da disseminação do bem na terra. Se nós somos capazes de disseminar o bem nas nossas casas, entre os nossos entes queridos, nós somos capazes de povoar o mundo de pessoas melhores. Pensemos nisso, cuidemos das nossas casas e fiquemos com Deus na sua graça e na sua misericórdia. Muito obrigado pela presença de todos, que estejam em paz, que assim seja.